Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar aí com uma série de vídeos que eu venho trazendo sobre a autenticação da internet aí no seu roteador. Ou seja, os protocolos, aí, os diferentes protocolos que o seu provedor, sua operadora, utiliza para te fornecer acesso à internet. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o IP estático, A gente já falou sobre o PPPoE, sobre o DHCP e agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o IP estático, como que funciona, a configuração dos IPs setados manualmente no seu roteador pelo provedor, e a forma como que o provedor pode te entregar acesso à internet dessa forma, tá ok? Mas antes de a gente começar no conteúdo, pessoal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o like para que a gente continue trazendo aí assuntos voltados à rede de computadores e tecnologia, tá certo? Vamos lá para o nosso conteúdo, galera. Pessoal, vejam só, outra forma que os provedores aí, as operadoras utilizam para autenticar, para fornecer acesso à internet aos clientes, para a gente, é com o IP estático, com os IPs setados de forma estática, manualmente no roteador ou na placa de rede do computador, tá certo? A gente já estudou e já viu que o PPPoE ele necessita de um usuário e senha, para o cliente conectar, fazer uma conexão ponto a ponto, e quando conecta o usuário e senha, ele recebe o IP de forma automática. A gente já viu também o DHCP, que o provedor ali, ele tem um servidor DHCP ativo, e quando você liga seu roteador faz uma requisição e automaticamente recebe o IP. E agora a gente vai ver o IP estático, que é uma outra forma do provedor te fornecer aí conexão, porém você tendo que setar manualmente o roteador, ou melhor, o IP lá no seu roteador, ou seja, por mais que você ligue e reinicie o roteador, ele não vai receber IP automaticamente. Então vamos lá, pessoal, a gente vai tratar aqui de IP estático. Como que funciona? Sua operadora, seu provedor, ele vai ter ali um bloco de IPs para fornecer para os clientes ali, para aquela quantidade de clientes específicos, e esses IPs eles não são distribuídos aí de forma automática na rede, ou seja, você vai ter que, ou o provedor na verdade, vai ter que acessar pelo menos uma vez cada roteador aqui dos clientes e setar de forma manual o IP, o protocolo de internet, o IP de fato que vai identificar o cliente na rede, vai ter que setar aqui a máscara de rede, que é o que delimita o tamanho da rede, vai setar o DNS, que faz a tradução aí dos domínios em IP, e também o gateway da rede, Então de cliente em cliente, em cada roteador, no caso, se a rede utilizar IP estático, se o provedor utilizar IP estático, vai ter que ser feito esse processo, essa configuração. E eu vou estar mostrando para vocês agora na prática como que essa configuração é feita aí no roteador, tá certo? Vamos lá, galera. Pessoal, aqui no roteador, eu estou aqui mais uma vez no emulador da TP-Link, acessando mais um modelo de roteador diferente, tá certo? A gente vai setar os IPs seguindo aquele mesmo padrão que a gente viu aí no PowerPoint, Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar a aba de rede aqui, rede. Aí a gente vai ter a configuração WAN, que é a interface externa, a interface que faz com que a rede interna do seu roteador se comunique com a rede externa, a rede do provedor. Tem a interface LAN, que é a rede local. Tem aqui a interface de IPTV e para clonar o MAC do roteador. Então o que a gente vai fazer? Clica em WAN, já está selecionado. Vejam que por padrão ele traz para a gente aqui o IP dinâmico, o DHCP, foi assunto do vídeo passado. Mas a gente tem algumas outras opções aqui, por exemplo, o IP estático, que é o tema da aula de hoje. O PPPoE, quando eu clico aqui em PPPoE, automaticamente ele já pede o usuário e senha do PPP. Temos o L2TP, que a VPN L2TP já foi bastante usada, principalmente em internet via rádio, e o PPTP, Só que o foco do nosso estudo hoje, pessoal, é justamente esse daqui, a segunda opção, IP estático. E vejam que quando eu seleciono IP estático, o roteador ele pede agora manualmente que eu digite o endereço IP, a máscara de subrede, o gateway da rede, DNS primário e secundário. Então a gente vai ter que digitar isso aqui manualmente. E no caso de um provedor, se fosse meu IP fosse setado de forma estática, a operadora teria que me passar essas informações. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, com aqueles IPs que eu mostrei lá no PowerPoint, na apresentação. 10.10.10.4, a máscara de rede, uma máscara de classe C, 255.255.0.0, claro que aqui é só fictício, O gateway da minha rede seria 10.10.10.1, DNS primário, DNS que vai fazer a tradução aí do que eu digito no Google, por exemplo, www.facebook.com.br para o IP de fato desse servidor do Facebook.
Então vou usar aqui o DNS do Google, o famoso 8.8.8.8. E o DNS secundário, que inclusive é opcional, vou botar aqui 1.1.1.1. São dois DNS aí bastante utilizados. Então, pessoal, a partir daqui é só salvar e aguardar que o meu roteador estabeleça comunicação com esse servidor aqui, né? Com esse endereço de IP e com esse gateway, né? Utilizando essas informações de rede. Então, essa é a autenticação por forma aí de IP estático. Todos os clientes da rede, eles são autenticados aí, no caso, né, se fosse dessa forma, com o IP estaticamente inserido, né, ou manualmente inserido lá no roteador. Isso gera um pouco mais de trabalho, né, em relação à configuração mesmo, tem que fazer de roteador em roteador. Porém, se você usar alguma configuração que não permite que o seu IP fique mudando, o seu IP da WAN, seu IP que te leva para a internet, digamos assim, o acesso à internet, essa daqui é uma configuração interessante, tá certo? Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso vídeo de hoje, né, sobre IP estático. E qualquer dúvida, sugestões, é só deixar aí nos comentários que a gente vai estar verificando, ok? Até a próxima!